Olá, pessoal! Estamos na estreia do programa A Arte de Cuidar de Si, com a doutora Tatiana Leão, que está aqui do meu lado. Esse programa que ele está totalmente reservado e direcionado para você, mulher de todas as fases. Ele é completo para que você possa desmistificar todos os seus tabus, para que você possa falar sobre assuntos que você normalmente não tem coragem de falar, não é isso, Tatiana? E menopausa, estética íntima, é o que eu quero falar muito com você sobre estética íntima hoje, tá? Sobre a questão das terapias hormonais. E então, a doutora Tatiana Leão, ela agora, a partir de hoje e a cada 15 dias, vai estar no ar com esse programa A Arte de Cuidar de Si. O programa para você, mulher, de todas as fases. Vou ter que repetir novamente para que você possa já estar acompanhando a doutora Tatiana no canal do YouTube. O canal do YouTube é @Tatiana Leão. Não é isso? Isso. @Tatiana Leão, vocês já vão começando a seguir. E se inscreve no canal, assiste a entrevista, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa as suas perguntas, porque a doutora Tatiana vai trazendo essas respostas ao longo do tempo, né? E durante as suas postagens, que eu vi que você posta muito, né, Tatiana, no Instagram. Os seus vídeos são totalmente educativos, voltados para esse público mesmo feminino. E quando eu vi algum dos seus vídeos, eu comentei com a Duda, puxa vida, quanto material bom. E a gente já adicionou esse material no seu canal do YouTube. Isso é importantíssimo. Então, gente, vamos dar início à arte de cuidar de si, doutora Tatiana Leão. Fique muito à vontade, até porque o programa é todo seu. Eu preciso dizer muito obrigada, porque para mim é uma honra estar aqui estreando junto com Tatiana Leão, podendo apresentar a Tatiana a vocês e deixar ela pronta para estar entrando nesse mundo do YouTube e conversando com vocês. E é isso aí, Tatiana Leão. Fique muito à vontade, se apresente. O programa é seu. Então, bora lá. Então, a princípio, quem é esse ser humano, né? Isso. Então, eu sempre me autodefino, antes de qualquer coisa, sou filha do Criador. E a imagem e semelhança dele. E a partir disso, foi me concedido essa dádiva maravilhosa de desenvolver o ofício da medicina para ter a possibilidade de cuidar de vocês, mulheres, e que eu possa ser veículo dessa transformação para que vocês possam transbordar o que há de mais belo dentro de cada uma de vocês. Então, sou mãe também e me meti nesse mundo de empreendedorismo também. E dentro dessas nuances a gente vai tentando ser, né? Tentando ser e buscando o melhor, dar o seu melhor no que você pode. E sou doutora, né, desempenho o ofício da medicina e sou ginecologista e obstetra, mastologista de formação e N pós-graduações e especializações, todas a serviço de vocês e sempre buscando o melhor para vocês. Tem a clínica, né? Sim, tem uma clínica no The Square, que é Lecare Clinic, que nada mais é que cuidado saudável com leveza, ao contrário dessa mistura aí, e saiu esse nome Lecare, que muito me representa. Isso aí, tudo tem um significado, né? Sim, Vamos falar aqui nos bastidores, quando a gente está preparando todo esse material para trazer para vocês, com todo cuidado. A doutora Tatiana, ela é bem específica, até na hora de preparar os cards, até na hora de preparar tudo. Nível tem um significado, tudo tem um significado. Você chegou até a desenhar, não foi? Porque tudo para você tem um significado, né, Tatiana? sim, eu tento representar a minha essência em tudo que eu faço e ser o mais genuína. Uhum. Então, eu acho que tudo tem que casar com a minha pessoa, assim, tem Sim. que estar em afinidade. Não adianta eu ser uma pessoa minimalista no off e me mostrar um Sim. ser totalmente diferente. Então, eu tento que tudo se comunique à minha pessoa da forma mais genuína, Isso aí. né? É verdade. A personalidade dela é simples, porém, uma pessoa super capaz, cheia de conteúdo. Você falou aqui das suas formações, especialista em ginecologia integrativa, eh, mastologia Mastologia. e N pós-graduações, né? Todas voltadas para o universo feminino. Isso. Tem um significado isso? Tem.
Então, por que o significado disso e por que ginecologia integrativa? Então, desde muito tempo antes de se abordar este tema integrativo, eu fiz medicina. Então, medicina, a clínica é soberana. Assim eu estudei. Isso, ao longo do tempo, foi perdendo e ficando a medicina subespecializada e cada um olhando para a sua especialidade exclusivamente. E esquece o objetivo, ser médico, a clínica é soberana. E esse integrativo não é nada novidade. É o retorno da medicina como é, de direito, de fato, de tudo. Então, a ginecologia integrativa nada mais é que uma medicina integrativa, onde você olha o ser como um ser biopsicossocial e espiritual, porque nós somos um sistema integrado. Nós não somos apenas um sistema reprodutor, um sistema respiratório. Nós temos corpo, nós temos alma e tudo isso tem que ser visto como um todo, porque o seu lado espiritual vai impactar no seu lado mental, que vai levar a uma doença. Então, se você olha somente para a doença e tenta tratar só medicamento, com a medicina convencional, e você não trata a base, a causa daquela doença, você não está fazendo muita coisa. É verdade. Então, sempre com esse olhar como um todo, como um ser biopsicossocial e espiritual, que eu acho muito, muito importante isso, me levou a essa ginecologia integrativa e esse universo feminino, né? Sim. E todas as especialidades é sempre buscando estar em sintonia com a evolução da ciência e a evolução da necessidade nossa, como mulheres, que é bem diferente a mulher de hoje e a mulher de 10 anos. Isso. Então, nossas necessidades eram outras. E nós temos o dever, como médico, como instrumento, de estar antenados, de estar sintonizados nessa evolução. Senão a gente fica para trás. É verdade. A gente percebe isso até normalmente na nossa vida com as nossas mães. Sim. Não é? E elas vêm e elas trazem toda uma dinâmica diferente de como se tratar. Como se tratar o período da menopausa, como se tratar o período da própria menstruação, a primeira menstruação, né? E a gente traz isso arraigado, está aqui dentro da gente e é difícil também mudar, né? Sim. Porque, assim, falando já, não especificamente, mas só por alto, a questão da reposição hormonal. A gente cresce ouvindo que reposição hormonal não é bom de jeito nenhum. E você vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? Tá, agora não, daqui a pouquinho, né? É muito conteúdo. A gente separou aqui em blocos, tudo certinho, para que vocês possam estar acompanhando, tirando as suas dúvidas. Doutora Tatiana, como já disse, é uma mulher cheia de conteúdo, cheia de inteligência, e ela vai nos ajudar muito nessa fase da vida. Então, Tatiana, você hoje está lançando esse programa e ele vai tratar sobre a mulher como um todo, a ginecologia integrativa, como você bem falou aí, corpo, alma, espírito. E antes que a gente entre adentro, de fato, nas perguntas e nesse cronograma aqui, né, desse roteiro, quando você fala corpo, alma e espírito, e você fala sobre espírito, me parece que você fala sobre um chamado, sobre algo que nasce dentro de você ou algo que apareceu depois de um determinado tempo, porque você é uma mulher que tem o temor de Deus, tem o temor do Senhor. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte espiritual, para que o seu telespectador, para que essa turma que está aí lhe seguindo, que já está acompanhando, possa conhecer a Tatiana de fato, assim como eu já conheço um bocadinho já. E admiro muito, eu quero dizer aqui já para vocês, admiro muito. Obrigada. Então, bora lá. Eu sempre fui muito metódica e, tipo, racionalizei o meu caminho, né? Então, quando eu entrei em medicina, eu sabia o que eu queria, eu entrei, diferente dos outros que vai escolher, eu já sabia o caminho que eu ia percorrer. Sim. E assim fui buscando trilhar, né? Com algumas modificações ao longo do tempo, porque saiu dentro do previsível, né? Que não é o que nós queremos. Sim. E eu sempre quis trabalhar com esse universo de... Minha dúvida na época era cirurgia plástica ou cirurgia oncológica. Terminei eu na ginecologia e na mastologia, que me levaram à estética e me levaram à oncologia, como eu queria a um princípio. Então, tudo desde o início, esse buscar sempre por promover qualidade de vida, porque é o entendimento meu, é a forma como eu levo a minha vida
em termos de qualidade de vida, que eu entendo que isso é a base para termos uma vida mais longínqua. Sempre tive esse entendimento e é o que eu tento passar para todas as minhas pacientes. Todo esse conhecimento, e o conhecimento nos liberta, na verdade. Com certeza. Quanto mais conhecimento nós temos, maior será a chance de nós replicarmos o que temos que fazer, Claro. né? Então, eu tento passar isso, um pouco da minha rotina, um pouco do que eu acredito como verdade, e pautado nas evidências científicas para passar como melhor para as pacientes. E ao longo da vida, entre a mastologia e entre a ginecologia e por aí, eu sempre tive muito de o que eu estou fazendo nas minhas especialidades, qual o propósito. Sim. Então, eu sempre fui muito linkada a isso, porque não só fazer por fazer de forma mecânica e você termina entrando num ciclo da medicina de estresse, trabalho, muito trabalho, sem ter um propósito definido, sem saber nem o porquê tá ali. Porque eu ainda sou de uma geração que fazia medicina por vocação. Ainda peguei essa geração aí. Então, você faz da medicina um sacerdócio. Na realidade, eu não fui diferente disso. Até eu ficar... Pandemia, né? Sim. Pandemia chegou para todo mundo, nos fez refletir muito a respeito de si, né? Eu fui muito para... me recolhi a me conhecer mais e dedicar mais em autoconhecimento e liberar crenças, Sim. que tem muito a ver com crenças, o que você falou, os tabus são as nossas crenças. E veio em busca sempre desse meu propósito, se o que eu estava fazendo estava valendo a pena para mim, valendo a pena para os meus pacientes, qual o meu propósito real, o que é que linkava minhas especialidades, que eu não estava entendendo, eu estava um pouco perdida porque eu estava trabalhando muito num ciclo de estresse tremendo e naquele automático que não estava vendo muito sentido de ser. Amo o que eu faço, mas estava num ciclo vicioso de estresse, gerou um ciclo de estresse que estava me adoecendo. Então, e doente você não cuida de ninguém. Não cuida de ninguém. Você não cuida de ninguém. Foi quando eu... Nessa busca por autoconhecimento, você se aproxima muito do espiritual, assim, de Deus. Eu sempre digo que eu tenho uma intimidade, sempre tive uma intimidade muito grande com Deus. Então, eu oro e peço e Deus me mostra. Então, eu sempre tive essa intimidade, mas com essa minha busca de me conhecer mais, me levou a me aproximar mais de Deus. E o chamado que você fala, veio uma frase na minha mente onde era transformar. Qual o meu propósito? Que a minha busca era propósito. Então, a frase que vinha no meu coração era transformar e resgatar. Era isso, transformar e resgatar. Eu digo, e no meu universo da mulher, o que é que tem a ver? Eu fui pensar que dentro da oncologia, o que me fazia sentir útil a paciente oncológica diante de um diagnóstico oncológico, não era só o ato de operar. Todo cirurgião gosta de operar, mas não era isso que me alimentava como pessoa, era o processo da oncologia. Então, era desde o diagnóstico, cada um aceita de uma forma, e suavizar o processo para ela naquela fase difícil. Então, mostrar que ali não era eu não estava dando atestado de óbito a ninguém, pelo contrário, ali era uma oportunidade dela olhar para si, dela ressignificar muitas coisas na vida dela, dela aprender, criar um novo ciclo da vida dela e aprender a viver, seja rumo à cura ou rumo a um controle de doença, dependendo da fase da doença. E isso me alimentava como pessoa. Era o processo de mostrar que sempre há uma luz no final do túnel. Hoje está escuro, mas amanhã tem uma luz no final do túnel. Sim. Então, esse processo é o que me alimentava como no mundo da oncologia e no mundo da ginecologia, com a ginecologia regenerativa, que o que me fez chegar na regenerativa foi a oncologia, para ter nas mangas como oferecer qualidade de vida para minha paciente oncológica, já que ela não pode tratar com hormônio, o que é que eu posso oferecer para ela ter qualidade de vida? Foi o que abriu as portas para a ginecologia regenerativa há aproximadamente quase 10 anos.
Então, eu não estou falando de novidade agora, Tá. aqui para muita gente. Mas eu estou nesse caminho há quase 10 anos. Então, sempre buscando qualidade de vida para elas. E nesse universo da ginecologia, o que é que me alimenta como ser? Eu fui questionar. Então, o que me alimenta, eu digo que é pacientes críticos. Quais são essas pacientes críticas? Pacientes que entram na menopausa, que impacta diretamente a vida delas. Se é uma mulher que tem uma vida em casamento em harmonia, começa a desarmonia involuntariamente, mas começa, impacta muito. Então, isso desestrutura uma família e a mulher começa a não se entender, não se reconhecer. Então, essa mulher, nessa fase crítica, que eu digo, à beira de um abismo, Sim. eu gosto de chegar ali e dizer, não vai pular, não. Você vem para cá, eu resgato você. Então, foi aí onde fez todo o sentido dessa frase que vinha no meu coração de transformar e resgatar, para dar um propósito à minha vida como profissional. E mais além, indo mais além, estudando, me aproximando mais de Deus, aí ficou bem o que eu tive, para quem acredita em Cristo, não falando de religião aqui, que a gente respeita todo mundo, mas quem acredita nesse encontro real com o Sim. Espírito Santo, para falar assim. Então, eu tive a experiência que indico, inclusive, quem não teve, se eu pudesse passar para ti, e desejar um presente. Se você deseja receber um presente, eu lhe indicaria ter acesso à presença do Espírito Santo, porque isso sim é transformador na vida de É qualquer verdade. ser. Assim, independente de religião, do que for, mas se você encontrou a presença do Espírito, você começa a ressignificar tudo de forma extraordinária. Assim, não tem explicação. Não tem explicação. Só quem já vivenciou, teve essa experiência, de fato transforma. De fato, você muda da água para o vinho e certos conceitos que você tinha na sua cabeça como uma verdade absoluta, e você ressignifica e você não sabe como foi que, de repente, você está se comportando diferente. Isso. Assim, é uma coisa que é fora do seu eixo. Não tem muita explicação, assim, é só quem Santo não tem vivenciou. muita explicação. E depois disso, o que é que eu recebi assim no meu coração era que assim a mensagem era que eu tinha que transbordar, resgatar e transbordar essas mulheres para que eu possa transbordar o amor infinito que há dentro de cada uma de nós. Então, se você, mulher, né? Se você tem o poder e domínio de quem você é, em autoconhecimento, você vai reverberar esse amor infinito que há dentro de você e você vai despertar a sua potência e ninguém te segura. Então, por isso que esse autoconhecimento é a base de tudo e para tudo. Se você tem domínio de si, você sabe o que você não gosta, o que você vai aceitar ou não estar em determinados ambientes, com determinadas pessoas, se você quiser. Então, você tem poder de decisão sem te afetar. Você tem como manobrar mais, como equilibrar as coisas. E é Isso. tudo, né? Aí você tem conhecimento, você começa a ressignificar suas crenças familiares. Aí se for falar disso, a gente vai falar um compêndio de um programa todo em um momento. É isso aí, é isso mesmo. E você falou assim, de uma forma bem completa mesmo, dando essa passada pela sua trajetória, né, de vida enquanto médica, enquanto ser humano, que vai evoluindo, que vai amadurecendo e que chega em determinado momento da vida e que consegue trazer corpo e alma e espírito dentro de você e transparecer e transbordar ao ponto de chegar aqui, na arte de cuidar de si. Isso. Parabéns. Belíssima a sua explicação. Foi bem profunda, foi mais longe do que às vezes a gente para pensar. Porque quando você começa falando aí sobre a sua vocação, sobre a medicina, sobre tudo que você aprendeu, sobre os últimos 10 anos, sobre como você ressignificou, seria o passo a passo de qualquer mulher. Sim. Seria aquilo que a gente deveria, enquanto mulher, fazer sempre. Sim. Buscar evoluir. Dentro de qualquer profissão, dentro de qualquer contexto, eu vou um pouco mais longe, de vida.
Mesmo que você seja só do lar. Eu acredito que mesmo só do lar, mas que você possa evoluir, aprender, buscar esse autoconhecimento, Sim, que aqui, na arte de cuidar de si, você vai encontrar. sim, com certeza, assim é. Que legal. Me emocionei. Você falou aí sobre o Espírito Santo, sobre essa transformação, me arrepiei todinha. A gente nem orou no início desse programa, Foi, mas a gente vai orar no final, viu? sim. Vamos então adentrar sobre alguns assuntos, porque eu já sei que esse arte de cuidar de si veio para ficar, veio para transformar vidas, veio para tocar corações, veio para encontrar pessoas, eu vou falar assim, Sim, pessoas, né? Porque muitas vezes a mulher é a chefe, é a mãe, é o pai, é tudo da casa. Muitas vezes o pai é tudo da casa e ele precisa lidar com mulheres. E a filha mais velha se torna mãe. E, enfim, eu acredito que todo aquele que estiver buscando algo completo, novo, de informação, de entendimento, de autoconhecimento, encontra aqui com você. isso, Encontra aqui na arte de cuidar de si. isso. E o que eu não souber, eu prometo. Irei buscar conhecimento também para te entregar, viu? Não vai ficar Exatamente. assim sem Não fica de resposta, graça, não. não, é. E vai estar lá o YouTube, você vai deixar a sua pergunta no canal do YouTube e Tatiana, no próximo programa, já começa respondendo, viu? Sim, com Tá certeza. combinado assim, né? Nos Sim, próximos programas já começa começaremos. respondendo. Legal. Então vamos lá, Tatiana Leão. Você, como ginecologista integrativa, pode nos falar um pouco sobre qual é a diferença entre a ginecologia tradicional e essa ginecologia integrativa? O que é que muda? Porque assim. Por exemplo, a gente vai para ginecologista muitas vezes, a gente leva o nosso exame, aquele Preventivo. check-up preventivo, né? Mas a gente também leva dores. Eu estou falando especialmente de mim. Leva nossas dores. E muitas vezes ali no papel, naquele resultado daquele exame, que dá vontade de a gente rasgar o exame e dizer assim, ele está errado. Não sei se você já teve uma experiência. Olha, a médica olha, diz, olha, está tudo bem. E dá vontade de você não tá, não, doutor, pelo amor de Deus, não está nada bem. Mas aí o médico continua dizendo, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu percebo que não tá, e talvez o caminho seja esse, a integrativa, para dar essa resposta. Da gente tem no papel um resultado, porém, nós nos sentimos, não está nada bem, Sim. né? É porque isso, a integrativa, como eu já falei, ela vai olhar a mulher como um todo. Sim. Então, a mulher como um ser biopsicossocial e espiritual. E nesse contexto, a gente vai tratar não só as patologias, doenças ou do sistema reprodutivo que está relacionado à ginecologia diretamente. A gente vai tratar mulheres, problemas das mulheres, ou seja, a mulher como um todo. Então, você vai analisar a mulher, ela com todas as suas queixas no ponto de vista mental, né, para ver o nível de estresse, todo o contexto, a mulher como um sistema biopsicossocial e espiritual, que isso, inclusive, no conceito de saúde da OMS, ele já prega como saúde é um ser em equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Então, na integrativa, você irá olhar essa mulher dentro desse contexto, vai promover práticas não só com medicamentos, a medicina convencional, práticas alternativas para ela tratar da mente, do corpo, associar o estilo de vida, modificação do estilo de vida, tudo isso está no universo da medicina integrativa ou da ginecologia integrativa, que é voltado ao público feminino especificamente. E na ginecologia convencional, a gente trata praticamente patologias ou queixas ginecológicas somente só. Então, você vai tratar a mulher como com os órgãos reprodutores femininos e na integrativa você vai tratar a mulher, o todo. Então, essa seria a diferença. E quando você se refere ao papel, é porque Na minha dor. na sua dor, é porque nem tudo é expressado, queixas de sintomas, é expressado no exame laboratório. Não é assim. Então, a gente, da integrativa, a gente não espera zerar um hormônio, como é o caso da reposição, zerar um hormônio para começar a tratar. A gente já começa a tratar dentro das queixas das pacientes, Uma prevenção. para prevenir a consequência da ausência, né, do hormônio.
E então, por isso a gente consegue entender a doutora Tatiana Leão pregando tanto a questão da alimentação, do exercício físico nas redes sociais. Isso, mudança de estilo de vida é Mudança de estilo. fundamental. É o segredo da longevidade. Então, ter uma vida longínqua, a gente investe em saúde hoje, em estilo de vida, para não investir em medicamento amanhã. Entendi. E por isso essa transformação toda, né? Isso. Essa mudança de hábito, Isso. desde a hora de acordar até a hora que a gente vai dormir, Sim. não é? E que a gente peca tanto, né? Hoje eu não vou não para academia, estou cansada, vou deixar para amanhã, a dieta, apareceu uma coisinha nova, uma festa nova. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, janeiro é férias, Sim. fevereiro é carnaval, aí março é a Páscoa, aí a gente emenda no São João, aí por aí vai, né? Então não dá tempo de você fazer a dieta. Não dá Tem tempo essa de brincadeirinha, voltar. né? Ah, é por isso que eu sou a favor de, tipo assim, quando você muda, a gente fala de estilo de vida, aquela prática começa a ser um estilo de vida, você não precisa passar por isso. Porque é teu estilo de vida, você mudou. Sem radicalismo, eu não sou da... Não gosto de radicalismo. Você pode, só não pode ser rotina na sua vida. Então, hábitos alimentares, especificamente falando, Especificamente. você pode, de vez em quando pode, porque também, né? Viver numa restrição ninguém merece. Não é possível. Mas não ser rotina, não fazer parte do seu estilo de vida. Quando não começa, quando você emprega um estilo de vida mais saudável, você vai abandonando os hábitos velhos. Isso é E é se torna muito comum, normal, é muito naturalmente, né? comum. Quando você muda o seu paladar por coisas mais saudáveis, automaticamente você não vai tolerando mais, tipo açúcar, você não vai tolerando mais aquele nível de açúcar que você tolerava antes. Isso é natural. Agora tem que começar. Não É adianta como de se fosse uma repente. mudança. Aqui, tem que ser aqui, né? Tem que É, começar aqui na cabeça, na mente, né? isso. Tem que dizer ao cérebro, vamos virar aqui a chave. Muda o drive. Muda o drive, é uma virada de chave na vida, né? E uma Justamente. virada de chave que faz toda a diferença. Que muda, que traz aqui mais energia, que traz. Isso é fato. Traz mais energia, mais alegria, mais determinação. Porque muitas vezes a depressão, ela. Vamos falar aqui sobre depressão em específico. Muitas vezes a depressão é uma vitamina baixa, é uma alimentação que não está regulada. É básico, é um dia a dia que está faltando ali, né? Justamente, a depressão como doença é déficit de serotonina. Então, daí não é frescura nem nada, tem um déficit na produção de serotonina. Então, tem o lado medicamentoso, mas tem as práticas complementares que irá te ajudar. Prática de meditação, exercício físico, porque controla o estresse e tira o paciente que está ali na depressão para a vida, né? E não vai forçar mais ele aquela vida, levar ele mais para o caminho da depressão. Você tira ele daquele lugar e movimento, está sempre em movimento, movimentando o corpo para que o controle de estresse, né? Controlar o Sim. estresse. É isso aí. Para que a gente também não mergulhe só no remédio, né? Só na Isso. medicação, né? Que às vezes a gente vai. O psiquiatra é importante? É Sim. importante, né? Mas o psicólogo, a terapia é importante. Mas tudo isso agregado. Sim. Agregado a uma atividade, a uma vida, uma mudança de estilo de vida. Isso. Para que a gente consiga realmente sair. E eu falo em específico mulher, porque eu creio que a mulher ela realmente tem essa. Eu sei que a mulher tem toda essa diferenciação na questão hormonal e estrutura física do homem, né? E a gente não suporta tanta coisa, fisicamente falando, porém a gente suporta, né? Suporta muito mais, né? Mas assim, em se tratando de mulher, é necessário realmente estar atento a todos os sinais Sim, com que podem certeza. levar a gente para uma vida negativa, para um resultado ruim, para uma baixa de qualidade de vida, Justamente. né? Isso é importantíssimo. Então, doutora, a ginecologia integrativa vai da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, trazendo conhecimento, né? Conhecimento é libertador, volto a dizer. Quando você tem conhecimento, você conhece você, sabe qual o seu normal e tem conhecimento do que não é normal, Sim. aí você começa a linkar. Ah, isso aqui não está normal em mim. Então, daí você começa a buscar outras práticas, um especialista para olhar para este lugar.
E caminhando para o integrativo, né? E falando um pouco mais sobre essa parte física, especificamente estética, né? Eu vi que e sei que você também trabalha com a estética íntima, né? Já Sim. vi alguns vídeos seus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estética íntima, como é que acontece, em que área, em que momento da vida, ou quando a gente deve antenar para entender que precisa procurar algo nesse sentido. Então, vamos lá. A ginecologia está dentro, existe uma vertente que é ginecologia regenerativa e estética, que é o que trabalha muito os tratamentos de laser, que hoje em dia o pessoal já tem difundido bastante. Então, isso no universo, pensando em pacientes na menopausa, quando é que eu vou usar isso? Eu estou falando não de estética, como se rotular, isso é Sim. estética, besteira. Não é besteira. É funcionalidade, é saúde, é longevidade. Porque uma mulher, falando da mulher menopausada agora, na mulher que está na menopausa, não só com a queda do hormônio, do estrogênio, que eu sempre brinco, o tal do estrogênio, ele dá todos os sintomas que a gente conhece, de ondas de calor, de insônia, tudo isso a gente já fala bastante, mas traz também o ressecamento vaginal, que muitas mulheres sofrem ali calada com o ressecamento. É uma vida sexual que não tem. O ciclo é simples, o ciclo. A mulher está casada e tem um ressecamento que vai só aumentando porque não trata. Então a mulher começa a sentir dor, começa a ter medo de ter relação sexual. Aí não tem relação sexual, o casamento começa Ladeira abaixo. ladeira abaixo. Então o ciclo é desse jeito. A dor das pacientes que chegam no consultório é isso: ah, meu Deus, vou acabar meu casamento. E um casamento que vive em harmonia. Por quê? Porque elas começam a sentir dor. Quem quer fazer uma coisa onde Que vai vai ter dor? machucar. É. Que vai machucar, que machuca, que fere. Então, a ginecologia regenerativa, o laser, que diz estética, não é estética, é recuperar a funcionalidade daquele órgão. Que, inclusive, para as que não têm mais vida sexual porque é viúva, não preciso disso, precisa. Porque se você faz exercício físico de rotina, por exemplo, que eu sempre falo de exercício físico, você não vai aguentar fazer um agachamento. Porque o agachamento é suficiente, dependendo do grau de ressecamento que tenha, para lacerar. Microfissuras, um ardor eterno, incurável, que as pacientes falam que vive ardendo, queimando. Microfissuras que você nem sabe que é por isso. Que o agachamento, a prática do agachamento Um poderia. agachamento simples, dependendo do ressecamento, ele fere. Abre um pouquinho, dá uma fissurinha. Isso é comum, viu? Isso é muito Isso é comum. normal. É que a maioria das mulheres não sabe, não é normal, é comum. Não é normal, é É comum. comum. Só que a maioria não associa Tá. que tem a relação com a menopausa. Tem relação com a menopausa e com o ressecamento vaginal e tem tratamento para isso. Então, essa é uma parte da funcionalidade que trata, que popularmente falam de estética, mas não é estética, é funcionalidade. É necessário para ter qualidade de vida. Sim. E do lado estético, propriamente dito, falando de laser, a gente faz cirurgias íntimas, cirurgias de mulheres que têm hipertrofia de pequenos lábios. Hoje eu não trouxe minha modelo, mas depois eu vou trazer minha No modelo. próximo programa. Para especificar melhor, vocês saberem o que eu estou falando. Os pequenos lábios, ele pode se desenvolver mais do que o normal. Isso se chama hipertrofia de pequenos lábios. E isso incomoda. A mulher fica impedida de usar uma roupa apertada que fere. A mulher não pode andar de bicicleta que fere. Então, para mim, não é estética, para mim é Com funcionalidade. certeza. Né? Então, aí faz a cirurgia que se chama ninfoplastia, que é a cirurgia de diminuição dos pequenos lábios, para ela ter mais qualidade de vida. Aí ela vai poder andar de bicicleta, ela vai poder usar uma roupa mais justa, que não vai ferir, não vai incomodar. Também está toda a parte da vagina da mulher, de vulva, grandes lábios, pequenos lábios. Vamos falar no contexto da mulher que fez uma cirurgia bariátrica, que tem uma perda de peso considerável.
fica muito flácido. Sim. Tem uma flacidez que tem que ser retirada. Então, aí entra a estética, que daí, que para mim, nada é Nunca é estético, estético, nunca é é vaidade, é funcional, isso. porque impacta diretamente na vida, na mental, no emocional dessa paciente. E é um efeito dominó, Sim. que eu sempre falo, porque se você não está bem com você, você não vai estar bem com nada, vai lhe travar. Aí é uma mulher reprimida sexualmente, é uma mulher que é cheia de dedo porque Timidez. tem vergonha de si. Então, para mim, não é nada só estético, porque elas saem de uma caixinha que elas estão lá enclausuradas depois de uma cirurgia, de um procedimento desse, que é impressionante. Então, é um destrave que é maravilhoso na vida delas. Então, eu sempre digo, quando diz estética, eu digo, não é só estética. E eu sempre bato nisso. Não é só estética, porque eu estou impactando diretamente na vida dessa mulher, Na qualidade de vida na da mulher. qualidade de vida dela. Porque às vezes a gente vai fazer aquela. Bota um botox, faz uma lipoaspiração, faz uma coisa e outra e esquece dessa parte que a mulher, eu acho que é cultural. Eu acho que é mais cultural. Apesar de eu saber e de você aqui relatar que são tratamentos e que vem inovando, mas que não é tão novo, já tem uns 10 anos, né, de mercado, né, trazendo Em essa 2000 e especificamente na ginecologia, 2013, Uhum. começou laser e todo esse movimento, 2013. Então, não é muito antigo, Não é né? isso. E aqui no Nordeste, especificamente, a mentalidade é agora que está abrindo. Isso, Porque exatamente. era um tabu, assim, cultural. Uhum. Isso é cultural, né? Aí, mas agora está abrindo a mentalidade, Das a mulheres. cabeça das Desde, mulheres. desde de uma simples colonoscopia, colposcopia, de uma simples, quando a gente vai fazer o exame, o exame, a visualização, como é o O nome? preventivo. Preventivo. E aí, desde aquele simples exame que a gente, quando vai no ginecologista, já ali já é meio constrangedor. Né? E eu fico pensando que realmente você avançar para um nível de tratar essa parte estética, não como algo vaidade, mas sim como necessidade, é realmente, para nós aqui no Nordeste, é algo que tem mudado, mas assim, aos poucos. Tem vindo, mas tem vindo como uma onda mais suave. É, mas a busca está. Eu que estou nesse Você mercado que está aí no há um mercado, tempo, assim, já tem. dá para perceber o impacto, assim, de quando eu comecei a mexer com laser, que eu Sim. digo, e hoje é uma Ah, busca bem maior. E também porque quando chega, às vezes a paciente não tem consciência. Não é um hábito, porque o que é que acontece? Não é um hábito, isso é cultural, não é sim. um hábito dos tabus e as crenças e tudo isso. A mulher se olhar. Aqui tem mais esse tabu pelas questões culturais. Então, se você não olha, você não sabe como é que tá. Sim. Como é que você vai desagradar ou se agradar? Você Sim. não vê? Você nem percebe. Você não vê. Não está no espelho aqui tão Aí nítido, né? qual a diferença na abordagem do paciente? Uhum. Porque quando ela chega, eu não vou nunca jamais impactar na autoestima dela, não, de forma negativa. Mas eu sempre faço assim, no final da consulta, o balanço da consulta, ó, encontrei isso, encontrei aquilo outro, né? Ela, o que ela não tiver conhecimento, eu mostro. Sabe o que eu estou falando? Pronto, isso aqui te incomoda, não incomoda, não sei o quê. Porque daí eu vou abrindo a mente dela para ela ver que aquilo ali não está normal. Sim. Não está normal. Pode ser normal para ela, porque no processo de desenvolvimento, tipo uma hipertrofia de pequenos Sim. lábios, desenvolveu na adolescência lá, o processo de desenvolvimento dela terminou, aquilo para ela é normal, sempre foi daquele jeito. Ah, quando eu uso uma roupa apertada dói, mas ela não faz nem ideia que pode ser aquilo. Sim. Associa uma costura de uma roupa, um Uhum. tecido O que mais. pode mudar essa realidade, né? Não tem nem noção que aquilo não é normal, Sim. Que pode ser né? mudado. Que pode ser mudado. Aí você começa a mostrar a abordagem, que você começa a abrir a mente que aquilo tem solução, Uhum. que às vezes não tem nem conhecimento, É. que pode mudar aquela realidade. Realmente é a falta de conhecimento. É. O autoconhecimento. É isso aí. Doutora Tatiana, a gente para um pouquinho agora para dar um pequeno intervalo para que vocês possam estar vendo
doutora Tatiana, o nosso programa, a clínica. E daqui a pouquinho a gente volta, que a gente vai abordar o assunto sobre tratamentos hormonais, reposição hormonal e outros assuntos, já algumas perguntas que já apareceram. E vocês ficam só um pouquinho aqui, que daqui a um minutinho a gente volta. De volta com o programa. Doutora Tatiana, você, como falou no início do programa, Lequer é a clínica, né? Onde você... Sim. É sua clínica. Isso. Isso. Fala um pouquinho sobre o serviço da Lequer. Lequer. Então, na Lequer, o que significa isso? É inglês, é francês, é o quê? Não é nada, é uma mistura que eu fiz de letras para sair um significado do que eu acredito. Então, care é em inglês, cuidado. Então, cuidado, H de health, que seria saudável, e le de leve, de leveza. Então, cuidado saudável com leveza, na minha cabeça saiu Lequer. Então, Lequer foi criada e pensando em vocês para cuidar de vocês de forma integral. Todas as especialidades que nós temos, todas com esse enfoque sempre em qualidade de vida. Sim. Então, foi uma clínica desenvolvida para um público específico, mulheres 40 a mais, que eu digo assim, 35 mais. Uhum. É muito voltada para esse público, pensando em promover uma vida longínqua para essas mulheres. E dentro das especialidades nós temos cirurgião plástico, nós temos nutricionistas, nós temos uma pediatra. Aí, por que pediatra aí? Sim. Porque eu vi a necessidade de criar um serviço dentro da clínica de saúde da gestante ou tentante para mulheres 35 mais. Essas mulheres que já entraram nesse rol de gestação de risco. Então, eu montei um serviço dentro da clínica para a gente ter um olhar sistêmico para essas gestantes, não só apenas tratar, fazer pré-natal. Não é esse nosso objetivo. Sim. A gente olha a mulher como um ser biopsicossocial e espiritual, ainda que gestante também. Sou eu que faço essa prática, não. Tenho uma colega, uma amiga, parceira, que desempenha bem essa função, seria demais para mim. Sim. Mas eu sempre dou suporte e estou na retaguarda de todos que assim necessitem. E a doutora Crisandra é pediatra, que tem muito esse olhar. Todo mundo, a gente se conecta, toda a equipe se conecta com esse olhar sistêmico, a necessidade de promover qualidade de vida, sempre. E promover uma vida mais longínqua. Então, nesse universo da gestante ou tentante, 35 mais, ou mais de 30 anos, que entra no escopo de gestação de risco, a doutora Cris, como pediatra, ela está lá por quê? Porque nós trabalhamos o ponto de vista da epigenética. E o que é isso, epigenética? A epigenética, olha o lado nutricional, mais uma vez, tão importante. Isso. Né? Ela, como pediatra, fará consultas com a mãe pré-concepcional. Antes desse bebê ser concebido, nós faremos a consulta de forma integral para ajustar elementos na rotina daquela mãe que possa... Já prepara ela. Prepara a mãe antes de engravidar para uma gestação saudável e que não tenha nenhuma modificação, nenhuma mutação a nível de DNA. Então, a epigenética prepara a mulher, previne
no ponto de vista de estilo de vida, modificando o estilo de vida e adequando aquela mulher para não haver mutações a nível de DNA que possa gerar doenças futuras. Sim. Então, a epigenética é muito nessa essa preocupação de prevenção, né? E promover saúde. Então, por isso essa equipe. E a cirurgia plástica, idem, porque eu digo que não é só estética, a gente não tem esse olhar de só estética, sempre é o olhar de transbordar o melhor que essa mulher tem dentro de você. E a clínica, eventualmente, o plástico vai atender homens, sim. Atender homens. Só que nós somos uma clínica para mulheres, mas você será bem-vindo, homens. Na cirurgia plástica, Vamos eu não abrir atendo espaço pra homens, eles, né? Eu não atendo homens, mas ele atende homens. E é uma clínica para um público 35 mais. Eu não atendo, se for pacientes jovens, eu não atendo, atendo. Sim. Atendo, mas eu sou voltada a pacientes 35 mais, pacientes que estão beirando o climatério ali, que já está mais perto da menopausa. Esse é meu público. Sim. Porque eu acho que eu me encontrei aí, né? Que eu não diferente, já entrei, não estou na menopausa ainda, mas eu estou aí nesse climatério, que eu já estou com os 40, eu já estou mais perto do que longe. 39 anos eu comecei a sofrer essa história de climatério. E aí, olha, climatério... Eita, vai parar de menstruar cedo, né? Vai entrar na menopausa cedo. Bem, eu tinha 39, eu tenho 46 e eu ainda sofro muito essa questão toda, né? De calores, ondas de calores e uma ansiedade que fica maior. Algumas mudanças no corpo, a questão do metabolismo. Enfim, até quando a gente vai assistindo alguns vídeos, a gente vai percebendo que tem algumas sensações que a gente percebe ao longo da sua vida, que você acha que é tolice, mas que não é, que já são sinais da menopausa, né? Beirando desse climatério, que às vezes é muito forte, né? São sensações bem, bem avassaladoras. A gente está vendo aqui até alguns artistas, né? Nas redes sociais, falando sobre esse período da menopausa. Que realmente eu vou falar, assim, de experiência própria, é doloroso, realmente. Precisa você estar bem focado, bem... se conhecendo e buscando uma qualidade de vida melhor para passar por esse período sem deixar de produzir. Sim. Porque essa é a minha angústia. Não parar de produzir. Essa era a minha angústia. Essa é a minha preocupação em todo o tempo. Nunca parar de produzir. Porque quando você já é aquela mulher ativa, que sempre trabalhou, que sempre correu atrás, que sempre fez uma coisa nova e tal, de repente se vê com algumas dores no corpo, com algumas dores na mente, coisas que lhe impedem de avançar, e realmente precisa estar determinada a não parar e buscar ajuda antes que realmente se sinta... Justamente, porque o paralisada. É assim, a menopausa, né? Sim. A menopausa, o que será a menopausa? Então, ótimo, eu vou me consultar menopausa, agora. então bora lá, desmistificar isso, por fim, ressignificar um monte de coisa. A menopausa é um marco na vida da mulher, então é o dia que eu completei um aninho que não menstruo mais. Então, o aniversário de um ano que a menstruação foi embora, isso aí é a menopausa. Esse dia que completou um ano... se chamará menopausa. Cheguei. Mas é um marco na vida da mulher, quando completa um aninho que a menopausa, que a menstruação não foi embora. Mais. Isso é um marco na vida da mulher. O que antecede isso, os anos todos, porque não são dias, são anos. Os anos que antecedem esse marco se chama climatério. Então, o hormônio, o famoso estrogênio, que eu sempre brinco, ele começa a cair gradativamente. Então, quem nunca, vou colocar aqui, quem nunca não dormiu aos 30 e poucos anos? Ai, dormi pleno e acordei que meu rosto está derretendo, meu Deus. Quarentei e meu rosto está derretendo. Como assim, do dia para a noite? Brincadeiras, né? A parte que não é do dia para a noite. Mas é uma sensação que nós temos que nós estamos derretendo do dia para a noite. Dormi bem, acordei derretendo. E por que se dá isso? Então, é o famoso estrogênio que impacta até nisso. Até nisso. Por isso, mais uma vez, olhar a mulher como um sistema único, um todo. Não dá para olhar descoordenado, eu tenho que olhar como um todo e tenho que ter esse conhecimento.
O estrogênio, ele vem descendendo ao longo dos anos, ele não cai abruptamente. Então, ele vai diminuindo, porque o processo de envelhecimento é dinâmico. Todo dia você está mais velha. Todo dia suas células estão mais velhas. E vai acentuando essa queda. Então, quando a gente sai, isso daí que eu falo que a gente de repente está derretendo, é porque quando você entra no climatério, ele começa fato, a despencar. Você vem diminuindo o estrogênio, de repente ele começa uma queda mais acentuada. Rumo à menopausa, rumo à menopausa. Então, as perdas, no caso, falando de flacidez propriamente, começam a flacidez mais acentuada, porque ele impacta na produção de colágeno e de elastina, o estrogênio também. Então, você começa a ter a percepção que você está derretendo. Aí eu vou fazer um procedimento estético. Você tem total direito. Mas olhe para este lugar também. Sim. Né? Recupera essa parte daí, né? Trate o climatério, repõe esses hormônios, porque você vai estar enxugando o gelo, como eu digo. Então, você coloca colágeno, com bioestimuladores de colágeno, e o estrogênio tira, porque não tem estrogênio, vai estar consumindo aquele colágeno, vai estar produzindo. Então, eu sempre brinco que você está enxugando o gelo. Então, eu acho melhor e mais assertivo você olhar para você como um todo. O que é que está acontecendo que eu estou tendo essas queixas, ondas de calor, a insônia, que grita, né? É terrível. E o resto, as dores articulares, tudo que vai aparecendo. O que é que está acontecendo? Isso não é normal para mim. Não aprender a conviver com isso, é olhar o que está acontecendo com isso. Então, a gente não trata por exames de laboratórios. A gente não começa a fazer reposição hormonal quando zera o exame do laboratório, não. A gente começa a fazer a reposição hormonal baseada nos sintomas da paciente. Porque qual é o objetivo? Promover qualidade de vida. Isso. Eu vou esperar zerar. E se esse climatério dura quantos anos? Quando vai acabar isso? Quando eu vou entrar na menopausa? 39, estou com 46, 7 anos. Então, imagine. E quando vai entrar na menopausa? Não tem uma data específica. A menopausa, a média é 47 anos, 45 anos. Só que a média de 47 a 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, você pode entrar na menopausa a qualquer momento. Só que eu não sei dizer uma data específica. Não tem data nem tem hora. Tem uma média de idade. Aí você vai ficar sofrendo até lá. Até lá. E antes disso, quando você começa a tratar os sintomas, você está prevenindo o efeito do déficit de estrogênio. Porque o déficit de estrogênio vai impactar na massa óssea. Então, ele afeta a massa óssea, que pode levar a uma osteoporose mais adiante. Então, se você começa a olhar para este lugar de forma antecipada, eu vou estar retardando esse efeito. Então, eu vou estar prolongando os anos, eu vou estar promovendo longevidade da vida dessa mulher. Então, eu não espero zerar o laboratório para olhar para essa mulher. Eu começo a olhar para essa mulher mediante as queixas da mulher e começar a ver, individualizar cada uma e ver o que ela está precisando naquele momento e começar a repor, né? A terapia de reposição hormonal, né? Eu vou falar agora dos medos, né? E Isso, dos tabus em relação a isso, né? Porque a gente cresce ouvindo não reponha os hormônios, porque senão você pode, na velhice, adquirir um câncer. E aí a gente segue ouviu a avó, ouviu a tia, ouviu a mãe, todo mundo dizendo isso a você, e você vai entendendo que você vai se privando de uma qualidade, de uma vida melhor, na verdade. E hormônio não é causa de câncer. Sim. O que causa câncer é uma mutação genética a nível do DNA. A causa de qualquer câncer é uma mutação genética que você tem que predispõe àquele câncer. O hormônio é um fator de risco. Fator de risco. Assim como o estresse e outros fatores são fatores de risco. Não são causas diretas da doença, né? Os fatores de riscos ao longo dos anos vai impactar numa modificação genética ali que poderá desencadear a doença. Só que os estudos para desmistificar de vez com esse negócio, esse medo e ficar se condenando à infelicidade, a viver mal, sem qualidade de vida. Então, desmistificando isso, o que é que diz estudos em relação a isso? Os estudos, a princípio, foram criados, 1980, com hormônios sintéticos, que tinha muitos efeitos indesejados, hormônios sintéticos, e
que ninguém fala, mas todo mundo toma a vida toda, ninguém tem medo, é anticoncepcional, né? É, Que é um hormônio. que é um hormônio. E ninguém tem Isso, medo, né? é. E toma Só não quer o anticoncepcional a menino. vida toda. Só não quer o menino, né? Mas não tem medo do Mas não câncer tem do medo do hormônio. câncer, do que Né? pode causar, Engraçado. né? É. Então, daí, tirando esse medo, o que os estudos comprovaram foi o seguinte, que apenas é um fator de risco. E os hormônios continuam sendo fatores de riscos que foram desenhados esses estudos baseados no uso de hormônios sintéticos, anticoncepcional, inclusive. E a conclusão do estudo é que, quanto mais tempo eu me exponho a um hormônio, maior será o meu risco a determinada doença oncológica. Sim. Não é a causa, é o risco. Então, e no final se concluiu, por exemplo, assim, né, para detalhar mais, se eu me exponho um ano a um anticoncepcional, eu tenho um risco X de ter... De desenvolver alguma doença mais É grave um no fator futuro. de risco, né? Eu tenho um risco, não é de ter a doença, eu tenho um risco de X% de ter uma determinada doença oncológica. Se eu me exponho 10 anos ao mesmo hormônio, eu tenho um risco Y, um risco bem maior do que um ano. Sim. Um risco, não é a causa, é um risco. Eu estou exposta a um risco mais tempo. Só diz isso. Mas, no final, foi concluído que não tira... O benefício da reposição é maior do que o risco e não contraindica o método de repor. Então, não tem nenhum sentido de existir esse medo. Não há sentido nenhum de ter medo de reposição hormonal. Se fosse assim, ainda vou mais além. Nós deveríamos ter medo de existir, porque nós nascemos com hormônio. Até chegar na menopausa que cai parte dele. Aí eu vou ter medo de viver até a menopausa, porque eu sou um ser que carrega hormônios. Isso. Então, se o hormônio fosse a causa do câncer, eu teria medo de existir. Porque eu já nasci com hormônios, né? A lógica, então, não tem sentido nenhum. E hormônio é vida. É vida para a mulher, para manter, porque impacta muito abruptamente a vida da mulher, na qualidade de vida. A mulher, que está no climatério e que sabe o que eu estou falando, dessa dor, como impacta a vida negativamente. Verdade, isso é verdade. Então, eu acho que nós não precisamos nos condenarmos a essa infelicidade. Ah, porque é normal. Não. Pode ser comum. Normal não é. Normal é você não sentir nada e passar por essa fase plenamente. Há mulheres que passam que nem sabem que entrou na menopausa. Ah, parabéns para você. Mas às vezes não tem sintomas de ondas de calor, de insônia, mas está lá a atrofia vaginal, está lá o ressecamento. Ou seja, não está isenta de tudo. Isso, nunca vai passar sem ter nenhum sintoma, né? Não. Sempre vai existir alguma coisa que está sinalizando para esse período. E só que às vezes ela tem no conhecimento dela ondas de calor. Ah, não tive isso. Mas ela nem se deu conta que o que está ressecado é o mesmo, tem relação com o climatério, com a menopausa. Aí ela, como está esperando a ondas de calor, que é o que todo mundo fala, aí ela nem se dá conta que aquilo também é um Porque é o mais déficit. comum, as ondas de calor, né? São as mais comuns. São bem, é o que todo mundo mais frequenta, né? O maior acho que é a maior reclamação, né? Entre as mulheres. Insônia, ondas de calor e a dificuldade de perder peso. A dificuldade de perder peso, é verdade. Aquela gordurinha abdominal que começa... não quer sair de jeito nenhum. Que começa, né? Aquela pochetezinha que todo mundo fala. Aquela de estimação. Justamente. Mas, assim, é interessante quando você fala que a gente se olha no espelho e acha que está derretendo. Isso é bem comum, mas eu já cheguei a me ver, olhar no espelho e dizer assim, de verdade, eu não entendo porque eu estou me sentindo assim, mas eu me sinto, a minha mente... É como se eu tivesse ainda 20 anos. Mas eu olho já o meu corpo aqui no espelho e não me reconheço. Já aconteceu ter dias de olhar no espelho e dizer assim, eu não estou me reconhecendo, porque na minha mente eu tenho o vigor, a força, a vontade, a determinação, os sonhos de uma mulher de 20 e poucos anos, de antes de 30, porque depois de 30 parece que o negócio vai estreitando, né? Fica o caminho ficando mais estreito. Mas assim, e, na verdade, você está se deparando com uma pessoa que envelheceu. Né? E aí, tem que ter também uma cabecinha boa, porque parece que dá um tiltzinho naquela hora, né? E você tem que aceitar e tem que procurar se cuidar mesmo. Porque senão não ressignificar. Porque senão cai logo aí numa depressão. Justamente. Sempre eu digo assim, as pacientes, porque o famoso não gosto...
Ninguém vai gostar, né? Quem gosta de pagar para ficar dolorida, academia, musculação, é isso, né? Você paga, vai sofrer, vai ficar dolorida, mas no final sempre vale a pena quando você vai. O difícil é você sair da sua zona de conforto, mas no final sempre vale a pena. Mas eu sempre digo assim, ó, entre querer e fazer. A criança faz o que quer, né? Adulto faz o que É, precisa ser feito. Então, é necessário ser feito se você quer uma vida longínqua. isso. Se não quiser, quer investir em medicamento, ok, é uma escolha sua. Sim. Mas amanhã não pode reclamar. Uhum. Então, daí você não vai fazer hoje para amanhã investir em doença, né? Em remédio, não sei o quê. Então, é melhor sempre investir em saúde. Isso. Vai doer, é difícil sair da zona de conforto, mas no final sempre vale a pena. Sempre vai fazer diferença. E tem que colocar na cabeça que é necessário, igual beber água. Mudar estilo de vida para ter uma vida melhor, longínqua, a expectativa de vida está aumentando para ter condições, ter esse vigor. E ter um Tem que presente bom, né, mudar. Tatiana, também. Esse viver o presente com qualidade. Certo. Porque a gente fica olhando para frente, sim, mas assim, ter o hoje já legal. Sim. O hoje legal parece que a gente está vivendo num tempo em que a gente está olhando muito. Todo mundo ansioso, né? Sim. Todo mundo ansioso, porque a gente tem hora que tá aqui, eu tenho um pouquinho esse defeito. Eu tenho muito esse defeito, tenho que falar assim, né? Eu tenho muito esse defeito. Eu organizo o negócio para acontecer agora e para mim, ele já aconteceu. Quando a gente sentou para organizar o programa, tá pronto na minha cabeça. Eu já estou pronta para outra coisa. Então, aqui, a gente aqui está vivendo o presente, colocando finalmente em prática aquilo que a gente planejou. Mas eu estou aqui de corpo, alma e espírito, sim. Porém, a minha mente já está um pouco mais na frente, lá na frente, já no outro projeto, nos outros sonhos. E essa aceleração tem hora que faz mal. Aí Faz você- bem, para que você não seja a pessoa apática, para que você esteja constantemente buscando. Mas, às vezes, mas faz mal também, porque é uma aceleração normal do corpo, às vezes, eu percebo dessa forma. É uma aceleração normal do corpo. Aí daí eu diria assim, que diante dessa aceleração, você tem que tirar 1 hora, pelo menos, do seu dia para desacelerar, para encontrar com você. Seja fazendo o que você quiser. Uma prática de meditação, de olhar para o nada, de fazer nada, ou atividade física é necessário, porque senão você entra no ciclo vicioso de estresse, você vai Sim. gerar um ciclo de estresse que vai Prazer gerar por uma estar ansiedade, assim. não, e vai gerar uma ansiedade e vai estourar, né? Ninguém aguenta viver ansioso eternamente. Então, se você é assim, você tem que fazer pausas ao longo do dia para a Sim. sua saúde mental, entendeu? Então, daí eu sugiro, lá vem eu com minhas Claro, sugestões. com certeza. Então, sugiro pausas ao longo do dia, porque daí você não vai precisar desacelerar, também não vai prevenir uma doença amanhã. Sim. Porque senão, se você viver constantemente acelerada, vai gerar uma ansiedade que uma hora você não vai aguentar nem suportar. Então, primeiro passo é parar um momento, todos os Ó, dias. Uma pelo menos pausa. uma vez, 1 hora por dia para olhar para você. Nesse momento pode ser uma prática de meditação, ou é a hora da atividade É a hora da física. atividade física. Porque daí, para ficar no celular, na rede social, ó, Todo mundo tem o tempo. mundo caiu, ninguém percebe. Agora, 1 hora por dia, não precisa ser muita. Sim. 1 hora só por dia. Para atividade Né? física. Então, fica a dica aí para você que se identificou comigo, super acelerado. A Duda diz assim, que eu acordo, né? Às vezes eu digo, bom, tem que dizer bom dia. Porque eu já, muitas vezes, cheguei no quarto, ó, Duda, tem que resolver isso, resolver aquilo. Ela diz, bom dia também. Bom dia também. Para você que se identificou comigo, o primeiro conselho, vamos já caminhar para dar algumas dicas, né? Alguns conselhos para essa mulher que está nos assistindo agora. Então, justamente, então, se é assim, Se há uma um pouco aceleração, acelerada assim, ansiosa, tem que ter pausas. E essa pausa é recomendada para todas nós, né? Quem trabalha tem que ter um momento para olhar para si, que é cuidar de você, você olhar para você. Então, você vai escolher a prática da sua preferência, a priori, né? Que eu sempre digo aos pacientes. Entrou na menopausa, você tem o direito de escolher o que você quiser. Super indico, vá fazer o social, é o mental, vá para o que você quiser, mas também tem que fazer musculação. Como Sim. beber água, tem que puxar peso, porque a massa muscular você só vai construir com a prática de musculação, não tem como. tem que fazer Então, musculação. o Pilates, isso, aquilo, ótimo. É bom. Ótimo. Vai trabalhar outras nuances, mas
para garantir longevidade, o corpinho ok no sentido de sustentação. Dá Sim. conta para você seguir adiante, é músculo. Sim. Então, Que é o que falta, vai e acabando. hoje, inclusive, tem vários estudos que mostram a relação da quantidade de massa muscular com demência. É comprovado que tem relação. Então, você garanta a sua massa muscular hoje, se não quiser ser, Se não ter quiser. uma doença, uma demência amanhã, porque Isso. está relacionado também à demência. E a longevidade, você tem que... Eu quero amarrar o sapato quando eu estiver mais na frente. Eu quero. Então, eu treino hoje para amarrar o sapato amanhã. Não é para nada, não. A estética é consequência. Sempre será consequência. Nunca é Nunca é o a foco, nunca a será o motivação. foco. O objetivo é sempre funcionar bem, Sim, né? Viver bem, ter qualidade de vida, funcionar bem, conhecer isso. e buscar essa longevidade. Justamente, ter saúde, Ter né? saúde. Todo mundo quer viver muito, né? Todo mundo Isso. quer viver um bocadinho na vida. Eu tô amando, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você. Inclusive, eu me consultei já, né? Pois é. Eu acredito que eu faço isso, eu vou convidar. Olha, eu entrevisto uma pessoa, eu aproveito o máximo da pessoa, o máximo. Não está sendo diferente com você, apesar de hoje você estar sendo, eu estar podendo ter a honra de apresentar você, que no próximo programa vai estar sendo a sua própria host, né? Você mesmo vai estar entrevistando e vai entrevistar quem? Sim, no próximo programa para vocês trarei minha parceira, amiga Crisandra, doutora Crisandra, para também conversarmos bastante sobre esse universo feminino e orientar as mamães, as tentantes. Então, bem legal vai ser. Isso. As tentantes, o antes da gestação, o pós-parto, a saúde mental, a saúde física, corpo, Tudo. mente e tudo. Biopsicossocial e espiritual sempre. Doutora Crisanda aqui com Tatiana Leão. Eu estou ansiosíssima para essa entrevista. Eu sei que vai ser um momento também, assim como esse agora foi, né? Não só de informação, mas de acolhimento. Eu tirei essa palavra para mim nesse momento. Eu sempre tiro uma percepção no fim de uma entrevista da pessoa, porque eu costumo dizer que esse momento agora é único. Você passa a ter mais uma pessoa na sua lista de pessoas que você admira, que você gosta, que você segue porque admira, segue porque enxerga potencial, segue porque é a pessoa que vai agregar positivamente para a sua vida. E, graças a Deus, eu tenho tido muitas boas percepções, tenho aprendido muito, tenho ganhado muitos amigos nesse caminho. Hoje, inclusive, quando estava na rua com a Duda, a gente se deu uma saidinha, encontrei com uma das pessoas que eu pude entrevistar, que também trabalha a questão da medicina integrativa. Abracei e a Duda disse: mãe, a senhora ama isso, né? Eu amo porque foi uma pessoa que eu conheci sentando numa mesa para entrevistar e que faz parte hoje do meu ciclo com naturalidade, com muita naturalidade. Alguém que, de repente, se você precisar de alguma coisa, você vai ligar e a pessoa, com certeza, vem aqui e tal. Da mesma forma, se for ao contrário, se precisar de mim. Então, a palavra para esse programa que eu vou deixar aqui, já vou abençoar, né? Que eu creio que vai ser um programa que vai crescer bastante. Você, Tatiana, é uma mulher de muito potencial. Parabéns. Muito acolhedora. A palavra que eu vou tirar e que eu vou deixar aqui para vocês, para a Arte de Cuidar de Si, é que é um programa acolhedor. É um programa que está de braços abertos. São pessoas que vão sentar aqui, que vão poder conversar com você, que vão poder falar com mulheres, que vai poder tratar de assuntos que são pertinentes a mulheres, a dores que são pertinentes só a nós mulheres, coisas e situações e momentos da vida que só quem está passando aqui consegue falar. Que é normal para todas as idades, é normal cada fase da vida, porém cada um passa do seu jeito e desenvolve as suas particularidades. E aí, quando você vem conversar com a gente, você traz essa Tatiana, que saiu da juventude, que amou a medicina, que ama a medicina, que procurou sempre se inovar, e depois entende que há um propósito na sua profissão, e que você não parou ali só na medicina como profissão, mas que você traz ela como propósito e agrega positivamente na vida das pessoas. Quando você sai do seu lugar lá no consultório, você senta aqui e diz assim: Nívia, eu vou trazer um programa e eu quero trazer luz
Eu quero trazer conhecimento para as mulheres. Só isso já basta e de uma forma assim grandiosa. Então, Tatiana Leão, parabéns. Parabéns por quem você é. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela naturalidade, porque isso vem de dentro de você. É natural, a gente percebe isso aqui nesse momento. Você vai estar acompanhando, você vai perceber isso também. É natural, emana da pessoa. E quando emana de você, é impossível que não dê certo. Então, eu já abençoo, né? Você, Amém. cada pessoa que vai sentar aqui com você nesse estúdio, nessas poltronas. E eu tenho certeza que serão momentos grandiosos. E que muitas portas ainda se abrirão a Amém. partir desse momento, a partir desse programa, A Arte de Cuidar de Si. Amém. Eu espero que. Eu agora peço que você deixe só uma consideração final para que a gente possa encerrar e já deixar agendado aí. Vou dizer a data, vou colocar a data aí nos stories, tá, gente? Doutora Crisanda, pediatra, Isso, a próxima convidada justamente. da Arte de Cuidar de Si. Isso. E gostaria de passar para você, obrigado também pela oportunidade, né, Nita? Pela oportunidade de estar aqui e dizer que esse programa foi desenhado com muito carinho. É um, é um reflexo de tudo que eu venho escutando no meu coração. E eu adiando essa data, adiando. Mas chegou um momento que eu não podia adiar mais, eu tinha que levantar e Sim. fazer, porque estava me consumindo muito, eu tinha que pôr em prática. Então, eu acredito que a sabedoria e o conhecimento é o caminho para uma vida de luz e plenitude. Então, eu quero poder ser esse instrumento, porque eu não sou ninguém. Tudo para quem acredita, né? O Isso. Criador de tudo. Então, eu sou apenas instrumento e eu quero poder ser esse instrumento para a sua transformação, para que você possa verdadeiramente transbordar a sua essência, o que você tem de mais belo dentro de você, porque aí a potência é garantida. Então, se eu conseguir ser esse vetorzinho, ser esse besourinho que vou fazer parte dessa sua transformação, você olhar para este lugar, para despertar e transbordar esse amor infinito que cada uma de nós temos, eu já serei muito grata a Deus por isso, porque eu acho que não faz nenhum sentido de existir se a gente não servir. Sim. Então, eu, com o conhecimento que adquiro e adquiri ao longo desses anos, que a gente não para nunca, né? É. Eu acho que eu tenho o dever e a obrigação de ser instrumento para poder ajudar vocês a desmistificar e ressignificar um montão de coisas, porque a vida é tão simples, mas nós É complicamos um verdade. tanto que, Um tanto que não tem né, que tamanho não muitas vezes, que não né? tem necessidade, É né? isso aí. Então, gente, a Arte de Cuidar de Si já está no ar. E eu espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, deixem suas perguntas, porque a Tatiana vai, ao longo dessa trajetória, respondendo, trazendo aqui também as temáticas que poderão ser trabalhadas. Isso. E é isso aí. A Arte de Cuidar de Si está no ar. Tatiana, seja muito bem-vinda no canal do Obrigada. YouTube. Obrigada. E vamos lá, curta e compartilhe.